A paz do Senhor, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, quarto trimestre de 2021, da nossa classe de adultos. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Hoje a lição número 8, 21 de novembro de 2021. Paulo, o discipulador de vidas. Mas antes de prosseguirmos, já deixa embaixo aqui o seu gostei, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative os sininhos. Se você perdeu alguma aula, clique aqui embaixo na playlist, assista as outras aulas para você ficar bem inteirado do conteúdo. E também compartilhe com outras pessoas essa videoaula para que elas sejam abençoadas por Deus e estimule, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Isso é muito importante para nós, para que haja um crescimento da família do canal do professor Álvaro Bruno. Você já é parte dessa família. Traga mais pessoas para a família do canal do professor Álvaro Bruno. Vamos lá então, o Paulo, o discipulador de vidas, texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, do versículo 42 ao 47, Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 4. Leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então esses eram os que o acompanharam. O objetivo geral dessa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Nos objetivos específicos temos o primeiro,
relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E terceiro objetivo, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Então, nós temos no ponto central, a missão da igreja é pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Vejamos então, nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado. Então, grave essa palavra é chave nessa lição. Discipulado. Paulo era um discipulador. Vamos ver o que é discipulado. Com destaque para, conforme acabei de falar, o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que ele plantou. Se você se lembra da aula passada, falamos da primeira viagem missionária de Paulo e depois a segunda viagem missionária de Paulo. Ele revendo as igrejas, revendo os irmãos, revendo o trabalho que ele tinha feito na primeira viagem missionária. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé, os novos convertidos, fossem formados segundo o caráter de Cristo, ou seja, para que os novos convertidos aprendam a ser discípulos de Cristo, a serem imitadores de Cristo. Então, no tópico primeiro, nós temos aí Paulo e o discipulado bíblico. Como é que se discipula dentro da visão bíblica? Primeiro subtópico, então, o discipulado bíblico. O que é isso? O princípio do discipulado na igreja primitiva, foi deixado lá atrás, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Então, Jesus apareceu aos discípulos depois de ressurreto, no capítulo 28 aí de Mateus, e os versículos começando no 16, mas leremos o versículo 19. Ele aparece aí quando os discípulos, partiram para a Galiléia. Quando eles o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. No versículo 18, Jesus fala para eles que ele retomou todo o poder, nos céus e na terra. Jesus como Deus agora, não mais como homem, Ele volta a ser um homem ressurreto, mas volta a ser Deus. E então no versículo 19 ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é trino, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. São ordens de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, são palavras de Jesus, e o trabalho do apóstolo Paulo foi baseado, então, nesse modelo de evangelização e de missão. Então, após o Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé, os novos convertidos, conforme já falamos, precisava ser bem estruturado. E aí ele vai falar em Atos 2, conforme a nossa leitura bíblica, Atos 2, 42. Se você puder, abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal comigo. E ele diz a partir do versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então isso aqui é um trabalho de discipulado, é um modelo. Então em Atos 2 vemos claramente que as escrituras, a doutrina,
né? Doutrina aqui não é usos e costumes. Doutrina aqui é o ensinamento da palavra, dos princípios bíblicos, o que Jesus determinou. Ele diz: a oração, a prática da comunhão, a koinonia, né? E do serviço, né? O trabalho no reino de Deus, faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então, isso aqui era comum na igreja que estava historicamente surgindo, né, após o batismo, após a descida do Espírito Santo, né? Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Se você abrir em Atos 17, a partir do versículo 1, olha o que Paulo fala. Atos 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costumes, foi ter com eles, e passado 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, tomados por inveja, tomaram consigo alguns homens e tal. E aí vem aquela oposição, né? E aí eles foram presos, depois foram soltos, está tudo aí. Então mostrava-lhes como imitá-lo. Então tudo aquilo que Paulo estava fazendo, os novos convertidos, aqueles que estavam aceitando a Cristo, deveria imitar também, fazer o mesmo, tá? Esse é o discipulado bíblico. Número 2, Paulo, o discipulador. Aqui nós vemos o tema da nossa revista, o discipulador de vidas, tá? O apóstolo dos gentios, Paulo, foi um discipulador distinto. Por que distinto? Foi um camarada quase que único, né? Que precisa ser mais imitado pelos mais novos, pelos mais recentes. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Então, foi quando nós lemos Gálatas 1, 17, 18, né, que ele foi para o deserto da Arábia, foi estudar, foi, né, no finalzinho da lição anterior, nós falamos sobre isso, né, para moldar o caráter, a personalidade. Se você perdeu essa aula, clique aqui embaixo, né, na playlist e assista as aulas anteriores, senão você vai ficar aí meio perdidão. Eu não quero ninguém perdido aqui na minha aula, por favor, tá? Então ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Nós acabamos de ler aqui em Atos 17, era um desafio, e os judeus eram extremamente ortodoxos, legalistas, farisaicos, né? Então era muito complicado. Ao longo de suas cartas, Paulo, vemos um compromisso de Paulo profundo com a doutrina, né, exposta, né, os ensinamentos que ele fazia e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Se você lembra bem das aulas anteriores, nós dissemos que Paulo ele foi um sistematizador teológico da fé no Novo Testamento, juntamente com Tiago, com Pedro e com João. Paulo ele sistematizou todo o Evangelho de Cristo doutrinariamente. Então isso é muito importante, tá? E como isso se aplicava à vida de um discípulo. Então a doutrina, tem doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Então o que ele está querendo dizer aqui?
que havia os princípios bíblicos a serem obedecidos, respeitados, vividos, tá? Mas tudo dentro de uma prática coerente, diferente dos legalistas fariseus, tá? Que tinha uma teoria, mas a prática era cheia de controvérsias, que foi o motivo principal, um dos motivos principais que os levaram a crucificar Jesus, a matar Jesus. Porque Jesus, ele trouxe a verdadeira essência do judaísmo, da Torá, dos ensinamentos que Deus dera através da Torá. E os judeus ortodoxos, os fariseus, eles não concordaram e não aceitaram. Então, Paulo aqui, a doutrina mostra que a doutrina do discipulado tem também uma prática coerente, alguma coisa que combina, que faz sentido. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Então tem que haver um crescimento desse discípulo. Ele não pode ficar pequeno, superficial a vida inteira. Ele precisa crescer na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, conhecer de maneira teórica apenas não basta, tá? Que era o que acontecia com muitos daquela época, tá? Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então, quanto mais a frequência na escola bíblica dominical, culto de ensino, ensinos sistemáticos das escrituras sagradas, vai levar a uma formação cristã e vai levar esse discípulo à maturidade cristã. É isso que ele está falando, é o que Paulo fez, por isso Paulo, o discipulador de vidas. Número 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Vamos ver como é que Paulo trabalhou com isso. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho, tá? E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então veja, pregar o mesmo evangelho que João Batista pregou, o mesmo evangelho que Cristo pregou e mostrar que Jesus Cristo era o Messias, através das escrituras sagradas, convencer as pessoas através de uma pregação ungida pelo Espírito Santo. A aula antes da anterior fala do apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo. Se você perdeu essa aula, dê uma olhadinha lá, a lição número 6, se não me falha a memória, clique aqui na playlist e dê uma olhadinha como é que ele fazia isso na prática. Tá? Então, o primeiro passo para o discipulado, pregar o evangelho de Cristo, mostrar que Cristo era Deus e ser movido pelo Espírito Santo nesse convencimento. Então, a partir dos primeiros convertidos, Paulo, então, plantava uma igreja na cidade. Então, quando já tinha um grupo de convertidos, começava aí uma igreja. Ao plantar essa igreja, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Então, ali ele ensinava, ele orientava, ele ficava no partir do pão, na oração. Esses discípulos ficavam convivendo com o apóstolo Paulo, muito provavelmente, quase o tempo inteiro. Por isso, Paulo não precisava demorar muito. Paulo tinha um contato diário e constante com esses novos convertidos. E aí eles iam aprendendo de Paulo para poder crescer na fé. Como o seu ministério, o de Paulo, envolvia itinerância, Paulo não ficava muito tempo num lugar, não ficava permanentemente no mesmo lugar, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Aí entra Silvano, entra Tito, entra Timóteo, Silas, o próprio Apolo. Então,
eles davam continuidade ao trabalho de discipulado, tá? Então, em Atos aí 13, quando fala da igreja de Antioquia, né, ali havia muitos mestres, né, muitos doutores. Atos 13, de 1 ao 4. Tá? Jejuando os despediram, versículo 4. E assim eles foram enviados pelo Espírito. Então, assim como eles foram enviados, Paulo e Barnabé, então, muito provavelmente, a igreja de Antioquia também enviava outros para dar continuidade ao trabalho de discipulado daqueles missionários como Paulo e Barnabé, que eram itinerantes. É nesse sentido que o autor certamente colocou aqui. Em Atos 15, 39 e 40, ele diz assim o texto, leia aí na sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele diz assim: tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, ali houve um rompimento entre Paulo e Barnabé, e cada um foi visitar as igrejas por onde eles já tinham passado, com certeza para continuar o trabalho de discipulado, tá? Em seu ministério, voltando agora para Paulo, vemos discípulos especiais, nós até já citamos alguns, né? Que ajudaram muito o trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, esse casal, e outros mais, tá? Então, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Então, havia aí esse trabalho que esses cooperadores de Paulo fortaleciam o discipulado. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, que sejam idôneas, que sejam pessoas sérias, né? Que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então veja que para alguém dar continuidade a esse trabalho de discipulado, não podia ser qualquer pessoa, não podia ser um neófito, não podia ser igualmente um novo convertido, tinha que ser uma pessoa mais experimentada, uma pessoa leitora, uma pessoa mais séria, tá? Uma pessoa que tivesse amor por Deus e pela sua igreja e, consequentemente, amor pelo novo convertido, tá? Isso é muito importante. Resumindo, então, o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira sistematizada. Então, pregar a palavra evangelística e ensinar sistematicamente as escrituras sagradas, como nós fazemos na escola dominical, como nós fazemos no nosso culto de ensino da palavra, né? Que isso é o normal, tá? Esse já é um trabalho de discipulado. No tópico 2, ele vai falar sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, que é isso que eu acabei, né, terminando o ponto anterior. Primeiro, a pregação como ponto de partida. O que significa isso? Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação, tá? Então é aquela palavra mais voltada para o evangelho, mais específica. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Então tem toda aí, né, uma dinâmica própria para a pregação evangelística. A igreja de Cristo se expandiu assim. Então foi assim que o evangelho começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com aquela pregação poderosa do apóstolo Pedro. Então ela tinha, né, como ponto de partida, essa igreja primitiva, a tarefa que Jesus deixou
aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, né? Os evangelistas aí em ação, proclamando o evangelho de Cristo de maneira ousada. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Então, a igreja tem o Espírito Santo. Cada membro, né, tem uma chamada e tem o Espírito Santo para fazer cumprir na sua vida essa chamada. Então, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, lá no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Então, essa pregação que eu acabei de citar, do apóstolo Pedro, em Atos 2, 47, nós tivemos ali, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, ele pregando aí, eles perguntaram: que faremos? Versículo 37, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, né? E aí, agregaram-se, no versículo 41, agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas para Jesus. Se converteram quase 3.000 almas após essa primeira pregação pública do apóstolo Pedro. Aí a igreja, conforme lemos no versículo 47, ela crescia a cada dia com a salvação de almas, né, que iam se convertendo. Número 2, então, a pregação é o ponto de partida. Número 2, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como o Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Então, o primeiro passo é a conversão. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Então, é o trabalho que é feito na escola dominical, é o trabalho que é feito no culto de ensino da palavra, é o trabalho de grupos específicos de discipulado, as pessoas acompanhando pelo menos um novo convertido na sua jornada de fé, tá? Então, essa semente ela vai germinar e vai dar frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Esse sermão está aí em Atos 2, do versículo 14 ao 35. Resultado, nós já falamos no tópico anterior, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer com essas quase 3.000 pessoas? Ele responde: ensinar, ensinar e ensinar. Então, o trabalho do ensino é um trabalho muito sério no fortalecimento e no discipulado do novo convertido, tá? Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo, com o evangelho de Cristo. O que ser, o que fazer. Jesus já deixou tudo pronto, tá? Agora eles só tinham que ensinar aquilo que Jesus já havia ensinado durante 3 anos para os discípulos. Então, ao longo do seu ministério, o apóstolo Paulo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Então, Paulo era, além de um pregador, ele era um ensinador, um doutrinador. Isso é muito importante, um discipulador, tá? Isso é muito importante para toda igreja local, para todo ganhador de almas. Número 3, pregação e ensino. A igreja local é um lugar
onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Então tem que haver a pregação. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Então veja que as duas coisas elas têm que convergir, pregação e ensino. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Aquilo que eu tinha falado no tópico anterior. Ensinar no culto de ensino, ensinar na escola bíblica dominical, levar pessoas para o trabalho de visita, de evangelização, para que elas aprendam a ser imitadoras de Cristo em primeiro lugar e daqueles seus discipuladores também, mostrando como se faz na prática. Então, resumindo o tópico 2, o discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. A pessoa saber a teoria, conhecer e praticar. Vamos ao tópico número 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Nós já vimos isso na aula anterior. Então, inicialmente, o apóstolo Paulo, os apóstolos Pedro, Tiago, todos começavam pregando nas sinagogas, no templo, para os seus compatriotas. Os apóstolos, então, desejavam que seus irmãos, seus compatriotas, recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus hebreus e helênicos. Essa discussão estava lá em Atos 6, do 1 ao 6. Então havia ali os judeus ortodoxos que se converteram ao cristianismo e tinham também os judeus helênicos, os judeus gregos, né? Outras pessoas que tinham outras religiões, né? Então nós vemos aí essa questão cultural, vemos a questão do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, está lá em Atos 10, Cornélio era um centurião, um gentio, tá? E o concílio de Jerusalém, que nós já vimos também no capítulo 15 de Atos, tá? Se circuncidava, se não circuncidava, o que podia comer, o que não podia. Então, havia toda uma complexidade na apreensão desse novo ensinamento que era o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia, porque os judeus recém-convertidos ao cristianismo, eles acabavam misturando um pouco a sua antiga religião judaica, seus usos e costumes, com a nova visão da igreja com o Evangelho de Cristo. Então, era bastante complexo, como ainda hoje o é. Tem hoje menos, mas ainda há uma complexidade, né, na prática do cristianismo em relação ao judaísmo, de onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pregação primeira, voltada para os seus compatriotas. Segundo, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo registrada
em Atos 1 e 8, era uma missão. Então, os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra, conforme Atos 1 e 8. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Nós já falamos muito sobre isso, está lá na segunda lição, terceira lição, conversão de Paulo, nessa chamada específica para ser apóstolo dos gentios. Você clica aqui embaixo, olha na playlist, dê uma olhadinha lá na aula, para você ficar muito bem informado sobre isso. Então, o apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Os gentios eram os pagãos, né? Pessoas que tinham vários deuses, tanto em Roma, quanto na Grécia, quanto na Macedônia. Então, Paulo foi esse discipulador do mundo pagão de então, mundo gentílico. Último subtópico, subtópico 3, estamos caminhando para o final, fique comigo até o final. O discipulado numa cultura diferente. Tá? O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. O que ele está dizendo aqui? Para alcançar esses grupos de culturas, costumes extremamente variados e totalmente diferentes do que prega o evangelho, digamos assim, o melhor método é o discipulado, é o tete a tete, é de casa em casa, esse método funciona mais. Então, com Paulo, nós aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. E aí ele dá algumas referências, né? Filipenses 4, 8 e 9. Né? Vamos dar uma olhada, está tudo pertinho um do outro. Vamos primeiro em Filipenses 4, 8 e 9. Olha o que Paulo recomenda ao novo crente, 4, 8 e 9. Ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude alguma e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Colossenses 3 e 2, ele diz também, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o novo convertido, a pessoa que está procurando servir a Deus, ela tem que ter o pensamento mais no céu do que na terra. E 1 Coríntios 10, 31, eu fiz questão também de ler essas referências, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja que a pessoa, ela muda de vida. Então quando ela tem um ensino sistemático, discipulado, ela compreende melhor as coisas do reino de Deus. Então, portanto, Zacarias 4 e 6, o autor cita, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, o trabalho principal de convencer o homem e a mulher a se voltar para Cristo, a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o trabalho principal é do Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é pregar, é ensinar, é discipular, é mostrar o caminho para o céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui com essa aula. Se isso é verdade,
Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueça de incentivar outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Vamos formar aqui uma grande família do canal do professor Álvaro Bruno. Assim terminamos a lição de número 8, de 21 de novembro de 2021. Paulo, o discipulador de vidas. Um abraço apertado, boa aula para você, aluno, professor da Escola Dominical, e até a próxima, se Deus quiser.